Nosso segundo propósito dessa noite, que é falar sobre a mulher excelente. Alguns colocam como a esposa ideal, né? Mulher virtuosa, e assim por diante. Aqui de Provérbios 31. Então nós vamos para o texto de Provérbios 31. Eu vou destacar algumas verdades que eu acredito que vão ser importantes para vocês. Imagino que algumas coisas vocês já tenham o conhecimento. É um texto bastante explorado, não é? Então eu vou lê-lo a partir do versículo 10, tá? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das mãos, e de público a louvarão as suas obras. Muito bem, eu acredito que, assim, tem sido de um modo geral uma preocupação para as mulheres quando ouvem o ensinamento sobre este capítulo, especialmente dado a profundidade como padrão de Deus é estabelecido na sua palavra. Bem, mas nós já vimos que o padrão para o homem também não é um padrão pequeno, é um padrão grandioso, especialmente saindo de Gênesis indo para Efésios capítulo 5, nós vamos ver que não é nada fácil desempenharmos a função que Deus nos deu de modo zeloso, de modo competente e que seja agradável a Deus. Eu acredito que a Escritura tem de fato posto isso em todos os sentidos da vida. Sempre o ideal de Deus é o ideal que às vezes o homem se estica, se esforça e ele às vezes se sente realmente aquém daquilo que Deus propôs para a sua vida. Não me parece que o desânimo deva nos vencer a esse respeito. Eu acredito que nós devemos de fato entender que, tratando-se de Deus, o princípio não poderia ser outro, senão o princípio da perfeição. Nada pode agradar a Deus menos que isso.
Agora, na condição que nos achamos, na condição de pecadores, é certo que Deus nos perdoa e especialmente se alegrará conosco se perceber que há em nós o desejo, a dedicação, a determinação e o empenho para alcançar a realização daquilo que Deus nos propôs em sua palavra. Bem, o capítulo 31, aí a partir do verso 10 que lemos, né, é um poema, A Esposa Valorosa. Ele é estruturado na forma de um acróstico, isto é, a consoante inicial de cada versículo segue a sequência do alfabeto hebraico. As Bíblias, algumas novas, né, como a atualizada, infelizmente não traz o nome das letras do alfabeto hebraico, né, o que é uma pena, porque isso certamente teve razão de ser assim, né? Então, se você pega a corrigida, você vai ter, né, Aleph, Beit, Gimel e o alfabeto, as 22 consoantes em cada um desses versos. Segundo tem-se pensado é que o objetivo principal da estrutura acróstica é obter a sensação de totalidade. Então, desde a primeira letra, trazendo para o nosso alfabeto, de A a Z. É isso? É totalidade, é do começo até o fim. É a mulher na sua plenitude. É a mulher desempenhando o papel na sua totalidade de perfeição. Uma mulher completa, uma mulher ideal, uma mulher excelente, uma esposa excelente. Então é a mulher na sua totalidade. O alfabeto tem essa pretensão, esse objetivo, tá? Do começo ao fim. É uma mulher que não está em falta de nada, está completa. Tem também uma função secundária, um objetivo secundário, que é a função da memória, né? O alfabeto está muito ligado à memória, né? As palavras, ensina para uma criança o alfabeto, logo ela está cantando isso, e memoriza isso com facilidade, né? A mulher excelente, esposa excelente. Deus descreve aqui 20 qualidades de uma esposa excelente. Apresenta a mulher como um tesouro. E ao que tudo indica, é à medida que estas qualidades são desenvolvidas numa mulher, que sua vida começa a glorificar a Deus. Então, é o caso do homem, que nós vimos naquelas funções. Então, um homem que não lidera, um homem que não é provedor, um homem que não é protetor, né? Um homem que não exerce a autoridade, que não é líder, dificilmente vai poder glorificar a Deus nessas áreas. Igualmente aqui a mulher. É quando ela desempenha essas funções que ela começa a glorificar a Deus. As qualidades da mulher excelente. Há um outro aspecto interessante que eu devo destacar aí, é que aí no verso 30, né? O verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Numa outra maneira de dizer isso, o charme é enganoso e a beleza é passageira. Quanto a uma mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Enganosa, passageira, efêmero e transitório é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza aqui é considerada enganosa porque passa. A beleza passa. A formosura passa. Por isso ela é enganosa. Não é? Agora,
a beleza passa, e com ela passa a felicidade da esperança baseada nela. Mas vejam que há um paralelismo antitético aqui, não é? Quanto a uma mulher que teme ao Senhor, elas deve ser louvada. Também indica que a beleza espiritual deve ser louvada porque não passa. A beleza espiritual na vida de uma mulher não passa. Por incrível que pareça, a beleza espiritual, a tendência da beleza espiritual na vida de uma mulher é, à medida que a sua idade vai aumentando, ela também vai aumentando de valor. É isso, eu ouço alguns filhos hoje, alguns com 60 anos, com 70 anos, que se lembra e conta da sua mãe, e conta da beleza espiritual da mãe, em atos assim, de grandiosidade, beleza espiritual, fruto de uma piedade, de um temor a Deus, de uma obediência a Deus, de uma dedicação a Deus. São coisas que não passam. Já diz Paulo, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. 2 Coríntios 4,18, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a sabedoria aqui associada ao temor do Senhor, né, é uma ligação que nós devemos entender bem isso. A questão do temor aqui no caso da mulher, isso eu acho que é grandioso e pode ser que traga um aspecto interessante aqui para vocês. É que o temor do Senhor, ele ocupa uma parte central no livro de Provérbios. Se a gente notar bem, e isso é uma forma peculiar dos autores sagrados, o modo como eles escrevem é muito interessante, porque às vezes nós não temos paralelo para isto. Por exemplo, se eu olho para o início do livro de Provérbios, eu vejo em 1,7 dizendo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. O temor do Senhor, no início. Quando eu vou para o meio do livro, no capítulo 15, versículo 33, eu leio: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E olha só, quando vou para o fim do livro, 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que é central no livro? Temor ao Senhor. Então o autor coloca isso dessa forma estruturada: no começo, no meio e no fim. O que é central? Temor ao Senhor. Bem, no caso as qualidades, vamos destacá-las aqui brevemente, cada uma delas. É certo, não cada uma delas, mas algumas delas. São 20 qualidades. Vamos destacar só algumas. E em primeiro lugar aqui, a mulher excelente, eu destaco conforme o verso 30, é que a qualidade da mulher excelente é que ela centra-se em Deus. Ela não liga para o que as pessoas pensam de suas roupas ou de seu visual. Por quê? Porque é ao Senhor que ela teme. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E esse é o ponto culminante da descrição da mulher virtuosa. E aponta a origem primária de todas as suas virtudes. Existe também essa maneira de pensar desse modo, de que o temor do Senhor como uma qualidade central, e o que decorre dele, o que decorre do temor, quais são as obras, quais são os resultados, quais são as consequências na vida de uma mulher que teme a Deus, quais são as obras na vida dessa mulher. E é o que nós temos aqui. Então, seriam as consequências. É o que se esperaria de uma mulher que teme a Deus. No centro da vida desta mulher está seu relacionamento com Deus.
e ela teme tudo que possa vir a ameaçar essa relação. Não vou entrar na questão, porque não é muito fácil precisar isto. Embora alguns dizem assim, será que eu poderia qualificar uma mulher sendo eu homem? E aí diz então, quem é que está qualificando aqui? Se pensar no autor é Salomão, mas nós temos a partir do capítulo 31, conselhos da mãe de Lemuel, de 1 a 9. Essas palavras seriam palavras de um homem ou seriam palavras, ainda conselhos de uma mãe, que está aconselhando o filho para o casamento e dizendo, filho, essas são as qualidades de uma mulher que você deve prezar. No centro da vida desta mulher está seu relacionamento com Deus, e ela teme tudo que possa vir a ameaçar essa relação. Ela é conhecida como uma mulher que desfruta do favor de Deus e teme mais do que qualquer outra coisa no mundo vê-lo aborrecido. Na questão de se essa mulher existe ou não existe, o que nós podemos perceber é que há mulheres na Bíblia que foram dignas desse elogio. Por exemplo, Ruth é uma mulher muito elogiada. Aqueles 4 capítulos do seu livro, nós vamos perceber que o louvor está presente. As pessoas tomam conhecimento do bom testemunho, da vida sábia. E eu acredito que os louvores a Ruth certamente são decorrentes do seu temor a Deus, do seu relacionamento com Deus. Então a primeira qualidade aqui que nós destacamos conforme o versículo 30 na vida dessa mulher excelente é que ela tem a sua vida centrada em Deus. Então não há outra preocupação. Deus é a sua preocupação. É com Deus que ela se preocupa. É a Deus que ela se volta. A segunda qualidade que nós destacamos dessa mulher excelente está aí no versículo 26. É que ela preocupa-se com a palavra. No verso 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Já imaginaram isso? Essa mulher abre a boca e dá gosto de ouvi-la. É prazeroso ouvir essa mulher falar, porque ela tem uma preocupação com a palavra. Como Provérbios nos lembra repetidas vezes, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não é de surpreender que quando essa mulher temente a Deus fala, abre sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A sua conversa, a sua fala, reflete seu interesse principal, a sabedoria revelada de Deus e sua benevolente lei. Eu acredito que essa mulher não seja essa mulher que está, por exemplo, lendo um versículo, correndo, gritando com o filho, ouvindo a vizinha, falando ao telefone, não é essa coisa um pouco bagunçada, muito agitada. Me parece que essa mulher tem tempo e ela se dedica a tal ponto a Deus e a sua palavra, que ela tem disposição para se levantar um pouco mais cedo, ou então dormir um pouco mais tarde, ou então reservar um tempo do seu dia para estar em silêncio e ouvir o que Deus tem a dizer. Eu acredito que seja por isso a razão pela qual ela abre a boca e da sua boca sai instrução. Sabe, não tem blá blá blá. É uma coisa boa, algo de conteúdo. E aqui, prezados irmãos, essa instrução que está na boca dessa mulher é fruto do seu relacionamento com Deus. Não é difícil, se nós fizermos um estudo de Joquebede,
nós vamos perceber que Joquebede, na educação que dá a Moisés, mostra que Joquebede era uma mulher com esta qualidade, com este perfil de mulher que tinha de fato uma preocupação com a palavra. Nós atribuímos quase tudo a Moisés. Lemos aqui Hebreus e Moisés rejeitou o Egito, rejeitou a riqueza e atribuímos quase tudo a Moisés, né? Moisés é o herói realmente desse quadro, mas nós por vezes nos esquecemos que por trás de Moisés esteve uma Joquebede, uma mulher que soube treinar aquele filho e o instruiu na palavra de Deus. Joquebede conhecia o seu tempo. Joquebede era uma mulher antenada com o tempo. Tudo aquilo que está acontecendo, aquele bebê colocado naquele cesto, posto ali no rio Nilo, né? Naquele dia, naquela hora que a rainha estava se banhando lá embaixo, não parece que essas coisas sejam todas frutas de uma coincidência. Parece que tudo isso aponta para uma mulher que estava bastante antenada com as coisas, conhecia o seu mundo. É assim que nós podemos ver Joquebede. E que tal então pensar em Abigail? Se lembram de Abigail? Mulher de Nabal. Se lembra especialmente quando Davi está irado, deixa ser vencido pelo ódio, pelo espírito vingativo e pelo fato de Nabal ter lhe negado refeição, o alimento para os seus homens. Davi sobe com espada, pronto para matar todos do sexo masculino. Seria uma verdadeira carnificina feita pelo homem segundo o coração de Deus naquele dia, não fosse Abigail, que ao tomar conhecimento, fez as provisões e como mulher sábia se ajoelhou diante de Davi. E olhem só, acabamos de falar do homem, a função do homem, Nabal não a cumpriu, Davi vai também descumpri-la. Não fosse Abigail, que está entre Nabal, seu marido, e Davi, próximo rei de Israel. Abigail está nesse meio aqui e ela vai impedir uma carnificina. Me parece que Abigail fosse uma mulher com esse tempero aqui, uma mulher preocupada com a palavra, soube como agir, não desmereceu seu marido, mas impediu que uma desgraça viesse a acontecer, não é? Isso mostra uma mulher preocupada com a palavra. Uma mulher excelente ainda, destaco em terceiro lugar, e aí são vários versículos. A mulher excelente, se casada, ela centra-se em seu marido. Conforme Provérbios, conforme o texto que lemos. A mulher excelente, se casada, centra-se em seu marido. Ela encontra grande satisfação em ser ajudadora para o seu marido. Ela não vê isto como um mandamento humilhante, porque sabe que Deus usa a mesma palavra hebraica, ezer, para descrever a si mesmo como o ajudador do seu povo. Salmo 54, versículo 4, Deus se apresenta como o ajudador do seu povo. Agora, vejam como é interessante, ser uma ajudadora, no caso o papel da mulher, é ser como Deus. Que nobre chamado. Em outras palavras, a mulher, o homem que tem uma esposa, tem uma mulher em casa, é como ter Deus em casa. Deus está como o ajudador do seu povo, e a mulher está para ser a ajudadora do seu marido. Deus é aquele que nos livra e nos salva de muitas desgraças, e uma esposa excelente é aquela que vai salvar o casamento de muitas desgraças. Não é um papel pequeno, é uma missão grandiosa. Ser uma esposa ajudadora, né? Uma mulher que centra-se, se casada, centra-se no seu
marido. O papel de ajudadora da esposa valorosa pode ser resumido em 2 palavras: conselho e progresso. Estando preocupada com Deus e sua palavra, o coração do seu marido confia nela. Versículo 11. Ele a consulta e busca seus piedosos conselhos antes de tomar decisões que dizem respeito a ambos. E essa mulher, quando procurada, responde de um jeito que o marido entende que o que ela está dizendo é bom. Porque ela não está pensando em si, mas ela está pensando no casamento, na instituição, e acima de tudo ela está debaixo de uma dependência de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, e está com a lei de Deus no seu coração. E ela não compete com seu marido, nem o critica na frente de outros, mas busca seu progresso. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, versículo 12. Como resultado, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. As pessoas olham para aquele casamento e olham para aquele marido e veem que ele é muito bem sucedido. Qual a razão do seu sucesso? Sua esposa, que se casada centra-se no seu marido. É muito importante isso. Algumas irmãs podem se perder nesse quesito aqui, especialmente na igreja. Às vezes a igreja, por falta de pessoas para trabalharem, às vezes há uma sobrecarga de trabalhos, e muito trabalhos, e é preciso tomar muito cuidado com isso. As mulheres casadas têm um marido, têm um casamento, e é preciso cuidar e ver o que Deus quer que elas façam como ajudadoras. Uma sobrecarga de muita coisa pode ser que traga muita confusão, e o estabelecimento de muitos alvos pode nos levar a não atingir nenhum. Família é importante no plano de Deus, e a mulher aqui de Provérbios, ou descrita na descrição do capítulo 31 de Provérbios, a mulher casada centra-se no seu marido. Ela sabe dessa responsabilidade. Seu marido é estimado entre os juízes, versículo 23, quando se assenta com os anciãos da terra. Uma outra qualidade dessa mulher excelente, conforme alguns versos: se for mãe, ela centra-se em seus filhos. Isso é muito importante. E dentro daquilo que nós citamos, sem querer arrumar briga assim de graça, o movimento feminista é bastante pernicioso a respeito disso aqui. Levantam-se seus filhos, versículo 28, e lhe chamam ditosa. Por quê? Porque sua mãe devotou-se a eles todos os dias de suas vidas. Principalmente aqui me refiro às irmãs. Como é bom vocês, caso tenham filhos, se dedicarem aos seus filhos, dar uma atenção especial, fazer desse ministério tão abençoado algo que vocês venham abraçar, e fazer isso com muita alegria. Por 4 vezes lemos da preocupação desta mulher com sua casa, versículo 15, versículo 21, 27. Se pudéssemos enxergar dentro de sua mente aqui, veríamos essa frase rondando circularmente aqui: minha casa, minha casa, minha casa. Ela não encara os filhos como um acessório necessário, nem como um problema que pode ser repassado. O coração dela está tomado pelos filhos. Ela os ama e cuida de seus corpos, de suas mentes, de suas almas. O ministério de uma mãe para com os filhos não é um ministério pequeno. Quando nós lemos algumas obras de Agostinho, por exemplo, Confissões, me admira ver que um teólogo daquela envergadura
tendo tanta coisa para escrever, tanta coisa para desenvolver no campo da teologia, lá no centro do seu livro está Agostinho descrevendo quem? Sabe quem que Agostinho está descrevendo na sua obra Confissões? Com espanto e com gosto, ele está descrevendo o testemunho de sua mãe, Mônica, que orou por ele. E a gente pensa que foi só com Agostinho, que a mãe foi instrumento para levá-lo aos pés de Cristo, mas nós vemos também que Agostinho nessa obra vai falar do testemunho maravilhoso que a sua mãe deu para com o seu pai. E tanto o pai de Agostinho quanto o próprio Agostinho vêm aos pés de Cristo, e ao que tudo indica, pelo menos na ótica de Agostinho, e isto se deveu ao papel e à instrumentalidade de sua mãe. Então, a mulher excelente, se for mãe, centra-se em seus filhos. Não é um trabalho que ela vai repassar com facilidade. Ela vai se dedicar a isto. Vai fazer isso com grande estima, com grande apreço. E, por fim, última qualidade que eu quero destacar nesta mulher excelente é que ela centra-se em sua casa. Centra-se em sua casa. Ela administra e conduz este complexo diversificado empreendimento com habilidade, precisão e eficiência idêntica a dos que compõem as mesas de decisão de muitas grandes corporações. Há aqui um departamento de vestuário, há aqui um departamento de alimentício, há aqui um departamento de decoração, um departamento financeiro. Há muita coisa que está sendo feita aqui. Ela centra-se em sua casa. Ela dedica-se ao seu lar. Esta mulher, ela está preocupada com o seu lar e a isto se dedica. A uma esposa que queira desempenhar este papel e ao mesmo tempo trabalhe fora, ela está apostando numa jornada de 14 horas de trabalho. Nada fácil. Não é à toa que hoje alguns médicos têm dito que doenças que eram próprias de homens até um tempo, hoje já têm incidido também nas mulheres. É uma carga gigantesca. O trabalho do lar é um trabalho de uma grandiosidade a ser considerado. Uma dona de casa tem muita coisa para ser feita. O papel de dona de casa, o serviço, a função de dona de casa não é um trabalho de pouca importância. Bem, concluindo tudo isso, há um desafio aqui duplo para a esposa cristã. Primeiro é aprender e conter. A aprender seu papel e suas responsabilidades através da Bíblia, e principalmente não das novelas, é uma coisa muito importante. E conter-se. Se você puder administrar metade de si, já será muito. Você não precisa provar-se assumindo outras responsabilidades fora do lar. Perceba quais seus limites dentro de casa mesmo, dentro da própria família. E aqui, uma vez dito, repito, ter muitos alvos frequentemente resulta em uma tensão quase insuportável que sugará seu tempo e seus dons. Muitos alvos pode te desgastar. Então, foque em algumas coisas. Não tente abraçar tudo ao mesmo tempo.
Então, se você é casada debaixo das ordenanças de Deus, pense no seu casamento, pense no seu marido, pense nos seus filhos e, se possível, pense um pouquinho em você também. Deixe um tempinho lá para poder se cuidar e enfim, desfrutar dessas coisas, né, com prazer. Aqui nós temos alguns maridos presentes, não é? Então vamos deixar aqui um duplo desafio para os maridos. O primeiro é de apreciar e o segundo é de aliviar. Se você tem uma mulher assim em casa, você tem um tesouro. Não deixe de valorizar isso. Mas, como não é pecado, você pode tanto apreciar, como você pode aliviar também. Então, de vez em quando, uma ajuda certamente cai muito bem, não é? Um auxílio, há uma presença ajudando e surpreendendo a esposa em alguma coisa que lhe possa trazer um certo descanso. Isso pode ser de grande valor para o casamento. Então o desafio aqui para os maridos é duplo. Ele é tanto um desafio para apreciar, valorizar, dizer isto. Tem mulheres que sofrem porque nunca ouviram nada dos seus maridos, mesmo sendo uma mulher excelente. Mais uma vez que alguns dizem que palavras custam muito barato ou custam muito pouco. Então eu acho que junto com as nossas palavras, que tal o nosso gesto de alívio, o nosso ato de aliviar um pouquinho quando nós assim pudermos. Prezados irmãos, nossos casamentos estão refletindo o relacionamento de Deus para com sua igreja. Nossos casamentos, eles estão testemunhando do amor de Deus para com os homens. De alguma maneira, os homens, ao olharem para nós, podem ver Cristo sendo exaltado. Nos nossos relacionamentos, nós estamos refletindo o amor de Deus pela igreja. Vejam, irmãos, que nós podemos evangelizar, vejam que nós podemos distribuir folhetos, vejam que nós podemos falar do amor de Deus para muitas pessoas. Mas se o mundo puder olhar para as nossas vidas no casamento, se nós estivermos vivendo direitinho esses mandamentos de Deus, é possível que isso vá refletir de um modo muito poderoso na vida das pessoas. E é possível que, se eu estiver pregando, falando, anunciando lá fora, mas ao mesmo tempo não vivendo uma relação boa, amorosa, saudável, temperada dentro de minha casa, isso se torne algo de pouco valor. Então estamos falando aqui de algo prático para a vida. Refletir Cristo no nosso casamento. Que isto venha acontecer na sua vida. Minha oração é que Deus nos abençoe de tal modo que nos dê força, tanto para os maridos para desempenhar aquelas funções que lhes são próprias, como também as irmãs, as esposas aqui presentes. Que Deus lhes dê coragem, força, determinação e muito empenho, muito amor a Deus, para desempenhar com muita alegria, com muita satisfação estes mandamentos, porque fazendo isso, vocês agradarão a Deus, e agradando a Deus, vocês serão encorajadas, fortalecidas e amparadas no poder do Espírito Santo. Que assim Ele nos ajude, que assim Ele nos abençoe. Amém. Bem, eu vou fazer uma oração de encerramento. Se houver depois alguma pergunta, a gente se coloca à disposição, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por ter nos dado, Deus, o privilégio de juntos com esses irmãos estudarmos a Tua Santa Palavra. Faz também, ó Deus, com que essas verdades aqui ensinadas possam de fato, Deus, descer para os nossos corações,
e, ó Deus, serem transformados em práticas, ó Deus, em obediência, em acolhimento da Tua palavra, e que isto, ó Deus, venha de modo poderoso refletir o grande amor de Deus para com as nossas vidas. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós assim oramos. Amém, Senhor. Posso desligar aqui, irmão?